Daniel tinha por costume ir aos cinemas no sábado, bater uma bolinha com os amigos, ir para a praia no domingo à tarde, ao invés de estar evangelizando. Diz aí para a pessoa que está ao seu lado, ele orava. Tem umas igrejinhas por aí que acham que vai sustentar crente com piquenique, com banho de piscina, com campeonato de futebol. O que sustenta jovem é isso aqui. E isso aqui, ó, filma, meu filho. Permita, meu pastor. Joelho no chão. Então, minha gente, achei por bem vir aqui gravar esse vídeo falando um pouco sobre essas falas do pastor S.D. Janai Carlos. Contexto, essa fala foi dita num congresso de adolescentes da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, ali na cidade do Recife. É bem importante que se diga que esta fala ela é aceita, fomentada pelos líderes da igreja, também é um tipo de discurso praticado e aceito pelos adolescentes desta igreja. Eu vim aqui apenas falar um pouco sobre as falas, porque hoje em dia, no advento das redes sociais, nós percebemos que os discursos, as falas, elas ultrapassam os muros da denominação. Então, muitas das vezes, um cristão mais leigo vai ter contato com essas falas e vai tentar assimilar e praticar tudo aquilo quanto foi dito, às vezes sem ter um pouco de senso crítico daquilo que foi dito, avaliar se realmente é bíblico ou não. Nas falas dele, ele faz uma espécie de ironia, dizendo, né, Daniel tinha por costume ir aos cinemas no sábado, bater uma bolinha com os amigos, ir para um domingo à tarde, ao invés de estar na evangelização. Perceba, aqui há um certo exagero naquilo que nós percebemos literalmente lá no texto bíblico, quando Daniel não se contaminava com o manjar do rei. De fato, aquilo é uma obediência da lei do Senhor, quando na prática que Daniel tinha dentro do regime babilônico, aquilo que interferia na sua adoração, naquilo que era prioritariamente do Senhor, o lugar que era do Senhor, Daniel não tocou, não se contaminou. Contudo, é importante que se diga que Daniel foi um dos deportados de Jerusalém, de Israel, ali do contexto de Judá, que fazia parte de uma classe de sábios que havia ali no Reino do Sul. Então, havia, sim, em Babilônia, toda uma agenda que Nabucodonosor tinha ordenado para os seus sábios. Então, nós não precisamos extrapolar e muito além do próprio texto bíblico na tentativa de entender o contexto. Daniel tinha tantas outras atividades. Destaca-se a primazia que ele dava a estar nos pés do Senhor, obedecendo ao Senhor, não se contaminando. Mas não é uma consequência lógica o fato de Daniel ser alguém obediente à lei do Senhor, a dar prioridade ao Senhor, que ele não tinha contato com tudo que havia de elementos culturais em Babilônia. É bem provável que Daniel também era um atleta, participasse de jogos e coisas do gênero ali em Babilônia. Porque a cultura se desenvolveu, elementos culturais sempre foram abraçados pelas nações, até o próprio povo de Deus, o povo de Israel. Você lembra que Gênesis capítulo 3 por diante, quando nós percebemos a herança do Senhor, o povo da obediência caminhando para um lado, a descendência de Caim, do desobediente, caminhando para o outro, você vai perceber que os elementos da cultura são melhor desenvolvidos ou primeiro desenvolvidos pela geração de Cã. E essa geração de Cã, ela produz primeiro, é quem primeiro descobre o cobre, é quem primeiro descobre os instrumentos musicais. Então, o que é cultura? É manipular os elementos naturais, controlá-los e fazer por meio disso conhecimento, cultura, usufruir. Então, você vai perceber que o povo de Israel, posteriormente, ele absorve os elementos culturais e redime para a glória de Deus. Então, o pregador tenta fazer uma aplicação de que Daniel não se contaminava. Então, hoje, o jovem, o adolescente, não pode ir ao cinema, não pode jogar uma bolinha, não pode ir para uma praia. Então, não é uma causalidade. O fato de Daniel não ter se contaminado com o manjar do rei não quer dizer que estas coisas em si são manjares, são elementos de contaminação, é pecado em si. Não, em tudo o crente deve agir com prudência. O cinema é elemento da produção cultural do nosso tempo, quanto das vezes
bem feito, bem produzido. E não necessariamente que fale sobre Deus, mas que fale de elementos da obra, da criação de Deus, da sua graça comum, fale sobre o amor, que fale sobre a cumplicidade, que retrate elementos de guerra, que retrate características até mesmo de heróis, mas que enaltecem as características tão nobres que o Senhor dispensou para a humanidade, para a sua criação de maneira geral. Então não há nenhum mal nisso. O mal existe através do exagero dessas coisas. Então não é pecado. Não quer dizer que Daniel, se tivesse cinema na sua época, ele não iria lá assistir um filme. Então, um pouco jogar bola, praticar um esporte, eu ia à praia, que é tão bom, que é obra da criação de Deus, a praia e tantas praias bonitas que existem no meio Nordeste brasileiro. Então não há nenhum problema nessas coisas. Não é uma consequência lógica Daniel não ter se contaminado, que Daniel não tinha contato com os elementos da sua cultura. Então você vai ver ele falando novamente, Daniel orava. Então é colocado de maneira não fiel ao contexto bíblico. Aí ele diz, né, tem umas igrejinhas por aí que acham que vai sustentar o crente com piquenique, com banho de piscina e um campeonato de futebol. Gente, é um detalhe aqui, quando ele usa o termo pejorativamente de igrejinhas, é lamentável. O púlpito, onde deveria ser um lugar de expor a palavra de Deus, de sim apontar os ensinos falsos dos ditos falsos profetas, daquilo que quer contaminar o povo do Senhor, mas veja que ele não se atém a elementos de doutrina. Ele enfatiza questões de costumes. É triste ver no púlpito onde a palavra do Senhor deveria ser exposta, que a palavra, a exposição da palavra é substancialmente o elemento que nos conduz, que nos alimenta, e não costumes. Não é falar de forma exagerada de costumes que vai alimentar a sua alma, que vai fazer de você um crente melhor. Não, mas é enfatizar a graça do Senhor, o poder santificador do Senhor, que vai gerar bons costumes, bons comportamentos nos cristãos de maneira geral. Então, ele usar o termo igrejinhas é se referir às demais igrejas com falta de respeito. Como que as igrejas que, porventura, para fins de comunhão, tem piquenique, tem banho de piscina, campeonato de futebol, estivessem erradas. E qual é a igreja que coloca esses elementos como sendo fundamental para gerar comunhão ou para gerar intimidade, desfazendo-se daquilo que é essencialmente o que é recomendado pelo nosso Senhor, os afetos cristãos, o fruto do Espírito, que é o que gera toda a comunhão. Por vezes, essa comunhão ela vai se desdobrar em momentos de comunhão de piquenique, de banho de piscina, de campeonato de futebol, não importa, e tantas outras coisas. Então, é um problema. E essa fala nada mais é do que uma fala que vem arregimentar todos os adolescentes para seguirem dessa forma, porque essa conduta, esta prática, esse modo de ser é o que é fomentado pelos líderes da igreja. É o tipo de comportamento que eles, como líderes, querem ver dos seus adolescentes. Como falei anteriormente, isso é uma fala que é bem aceita, é propagada e é experimentada, é o modo de vida dos jovens aqui desta denominação. No entanto, você que por vezes ou é leigo ou já tem um conhecimento bíblico, ou também faz parte desta igreja, você tem um conhecimento um pouco mais amplo, saia desse escopo e tenha um pouco mais tenha mais crítica naquilo que está sendo dito e avalie se o Senhor estará apontando o dedo para você, estará ali reprimindo se você pratica qualquer dessas coisas aqui que ele falou, que não são necessariamente pecado em si. Elas são pecado quando ultrapassam limites, que ultrapassam o nosso tempo com o Senhor, que ultrapassam a primazia do Senhor em nossas vidas. Então, é lamentável, né, esse tipo de fala. Eu creio que se você refletiu, você percebeu também que a construção lógica que ele faz é enviesada e é mais para colocar os adolescentes neste viés, neste comportamento que eles consideram o correto para a sua juventude.